No coração de Minas Gerais, 5 amigos fizeram um pacto de amizade eterna. Eram jovens, cheios de vida. Suas risadas ecoavam pelos vales. O pacto foi selado com cachaça e jurado sob a luz de uma lua de sangue. Uma promessa para sempre. Os anos se passaram. O laço entre eles, inquebrável. Viveram, amaram e envelheceram juntos, sempre presentes um para o outro. Até que um dia, algo mudou. Começou sutilmente. Uma ruga aqui, um fio de cabelo branco ali. Marcos, o alma da festa, começou a mostrar sinais da idade. Os outros, com a juventude intacta. A princípio, foi motivo de piada. Marcos, finalmente te alcançamos, brincavam. Mas as piadas logo cessaram. O riso de Marcos tornou-se forçado. Seus olhos, antes vibrantes, agora carregavam um medo inexplicável. Ele não conseguia se livrar da sensação. Algo estava errado. Terrivelmente errado. Os outros ignoraram, atribuindo tudo a estresse. A vida na pacata cidadezinha era sempre tranquila. Até agora. Sussurros sobre o pacto vieram à tona. Uma promessa boba de infância. Ou seria algo mais? O medo nos olhos de Marcos era contagioso. Seu amigo estava envelhecendo, rapidamente. E eles permaneciam jovens. Era anormal, inquietante. O pacto, antes um símbolo de união, agora pairava sobre eles como uma nuvem negra. Dias se transformaram em semanas, e semanas em meses. A transformação de Marcos tornou-se assustadoramente evidente. Sua pele envelhecida, marcada por rugas profundas, os cabelos brancos como a neve, que antes eram negros e cheios de vida. Seu corpo antes forte, agora curvado e frágil, parecia carregar o peso de um século. Ele se tornou um estranho em seu próprio corpo, incapaz de reconhecer o homem que via no espelho. Um prisioneiro em seu próprio pesadelo, preso em uma realidade que não conseguia compreender. O medo entre os amigos se transformou em algo mais sombrio. Suspeita e desconfiança começaram a crescer. Seria Marcos punido por algo? Mas por quê? As perguntas pairavam no ar, sem respostas. O que ele havia feito para merecer isso? A culpa parecia consumir sua alma. O pacto, ao que tudo indicava, tinha vontade própria. Um acordo sombrio que agora cobrava seu preço. A tempestade se aproximava, trazendo consigo um presságio de desespero e dor. E assim, a luz da esperança se apagava, deixando Marcos à mercê das trevas. Os encontros antes animados se tornaram eventos sombrios. O peso do pacto esmagava seus espíritos. A alegria, o riso, substituídos por um silêncio perturbador. Eles não eram mais amigos. Estavam unidos pelo medo. Marcos, um fantasma do que costumava ser, se isolou ainda mais, assombrado por seu reflexo, assombrado pela verdade. O pacto exigia um preço, e ele, ao que parecia, era o escolhido. Movidos pelo medo e por um vislumbre de esperança, eles buscaram respostas. Cada canto escuro da sala parecia esconder segredos, e cada sombra parecia sussurrar mistérios antigos. A tensão era palpável, mas a determinação em seus olhos era ainda mais forte. Histórias de curandeiros os levaram a uma mulher reclusa. Diziam que ela vivia nas profundezas da floresta, em uma casa que muitos evitavam. A caminhada até lá foi longa e cheia de incertezas, mas a esperança de encontrar uma solução os impulsionava. Uma bruxa, alguns a chamavam. Outros a viam como uma sábia, uma guardiã de conhecimentos antigos. Sua presença era ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Seus olhos, antigos e sábios, viram seus medos mais profundos. Era como se ela pudesse ler suas almas.
desvendando segredos que nem eles mesmos conheciam. Vocês não podem enganar o destino, ela disse com a voz rouca. O pacto exige equilíbrio. Suas palavras eram como um eco de tempos antigos, carregadas de uma verdade inescapável. Suas palavras não ofereceram consolo, apenas a confirmação arrepiante. O pacto era real. A atmosfera na cabana ficou ainda mais pesada, e o medo nos olhos dos amigos se intensificou. E estava consumindo lentamente a força vital de Marcos. Cada dia que passava, ele parecia mais fraco, mais pálido. A vida estava sendo drenada dele, e o tempo estava se esgotando. Eles tinham que encontrar uma maneira de quebrá-lo. Mas como? A dúvida e o desespero se misturavam em suas mentes, enquanto procuravam freneticamente por uma solução. O destino de Marcos dependia disso. O peso das palavras da bruxa era insuportável. Eles afastaram Marcos, isolando-o. O medo superou a culpa. Eles deveriam ser amigos, irmãos. Mas o pacto havia distorcido o laço entre eles, transformando amor em pavor. Cada ruga que se formava no rosto de Marcos era uma lembrança cruel da traição que estavam cometendo. Ele se tornou a imagem viva do pacto, do medo, da mortalidade. Mas onde estava o corpo? Será que ele havia escapado? Ou algo o teria levado? Numa noite, Marcos desapareceu, sem deixar rastros. O silêncio de sua ausência era ensurdecedor. Eles o procuraram, a culpa se multiplicando a cada hora que passava, até que se depararam com uma cena que os gelou até os ossos. O cheiro de ferro pairava no ar. Sangue. O sangue de Marcos. Dias se transformaram em semanas, mas Marcos nunca foi encontrado. As autoridades o declararam desaparecido, presumivelmente morto. Mas os amigos sabiam a verdade. O pacto ainda estava em jogo, e não havia terminado com eles. Eles haviam condenado o amigo a um destino pior que a morte, e agora pagariam o preço, um por um. O pacto exigia equilíbrio, e não seria negado. O pacto ainda estava em jogo, e não havia terminado conosco. O elo entre eles, antes inquebrável, estava destruído. O que antes era uma amizade sólida e inabalável, agora se encontrava em ruínas. Cada lembrança compartilhada, cada riso, agora parecia um eco distante de um passado que não poderia ser recuperado. Assombrados por seus atos, eles se voltaram uns contra os outros. O medo e a culpa corroíam suas almas, transformando amigos em inimigos. Cada olhar desconfiado, cada gesto hesitante, era um lembrete constante do que haviam perdido. Acusações eram lançadas como adagas. A confiança evaporada. Palavras duras e amargas eram trocadas, ferindo mais do que qualquer arma física poderia. A dor da traição era insuportável e a esperança de reconciliação parecia cada vez mais distante. O pacto não havia levado apenas seu amigo, mas também sua humanidade. A perda era dupla, uma ferida profunda que nunca cicatrizaria. O luto pela amizade perdida era tão intenso quanto o luto pela vida que se fora. Estavam presos em um pesadelo criado por eles mesmos. Cada decisão errada, cada escolha egoísta, os havia levado a esse ponto sem retorno. O arrependimento era uma sombra constante, perseguindo-os a cada passo. Uma espiral de culpa e medo, sem escapatória à vista. A cada degrau descido, a escuridão se tornava mais densa e a esperança de redenção mais distante. Era um labirinto de emoções do qual não conseguiam escapar. O pacto, uma maldição disfarçada de bênção. O que parecia ser uma solução, uma promessa de poder e união, revelou-se uma armadilha mortal. A verdade era amarga e o preço a pagar, alto demais. Estávamos presos em um pesadelo criado por nós mesmos. Cada um de nós carregava a culpa, e a responsabilidade era um fardo insuportável. Não havia como voltar atrás,
E a única saída parecia ser enfrentar nossos próprios demônios. Uma espiral de culpa e medo, sem escapatória à vista. A cada passo, a escuridão nos envolvia mais, e a esperança de encontrar a luz no fim do túnel se desvanecia. Estávamos perdidos, presos em um ciclo interminável de dor e arrependimento. Anos depois, a história do pacto se tornou uma lenda local. Um conto de advertência sussurrado em tom de segredo. Os amigos, para sempre ligados pelo seu segredo, cada um deles esperando o pacto cobrar seu preço. O riso da juventude, uma lembrança distante, substituído pela certeza arrepiante de que algumas promessas é melhor não fazer. O pacto de amizade eterna se tornara um pacto com a morte, e seu aperto, ao que tudo indicava, era eterno.